Oi, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui no nosso curso gratuito aqui sobre a reforma tributária, emenda constitucional 132 de 2023. Nós já vimos muitos artigos, na última aula, aula 4, nós vimos, né, 149A, B e C, e alguns parágrafos, né? E vamos agora dar a sequência da nossa aula 5 do mini curso Reforma Tributária, comentários artigo por artigo, tá? Vamos lá, então. O artigo 150, como, né, muitos já conhecem, já sabem o que aborda o artigo 150 da nossa Constituição Federal. Ele aborda os limites ao poder de tributar, ou seja, dá um limite para o poder público em geral, né? Seja o executivo, seja o legislativo, para tributar. Isso por quê? Para a existência de um novo tributo ou para que se altere um novo tributo, uma base de cálculo, uma alíquota, tem que se preservar o que, gente? Um limite de tempo para que o contribuinte possa a vir se acostumar, tá? Esse é o tempo necessário. Só um momentinho aqui. Tem alguns barulhos aqui na vizinhança, tá? Tem obra aqui ao lado aqui da minha residência, tem obra, então às vezes vai aparecer um barulho de corte, de esmilhadeira cortando o piso, que a vizinha está em obra, tá? Mas vamos seguir aqui, que eu acho que embora tenha algum barulho, alguma coisa assim, não vai atrapalhar, tá? Hoje também a aula vai ser no máximo meia hora, tá? Porque eu só vou estar comentando esse artigo, né? O 150, o que foi alterado, o que veio, o que eles adicionaram, tá? Vamos fazer uma leitura aqui para rememorarmos o que é o artigo 150, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é vedado, né? Mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Tem limite para poder estarem tributando, né? Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ou seja, somente a lei é que pode proporcionar um novo tributo ou alterar o tributo que já existe, tá? 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou outros ou direitos, tá? 3. Cobrar tributos. Aqui tá a vedação expressa. Não pode cobrar tributos, é vedado. O que é o termo vedado? É proibido, é defeso, né? A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, aqui temos os famosos princípios da anterioridade anual, que está na linha B, e da anterioridade da noventena ou nonagesimal, né? Que está na linha C, tem que ter esse prazo respeitado. 4. Utilizar tributos com efeito de confisco, ou seja, confisco é aquilo que tu vai estar pegando além do estabelecido, né? Digamos, tu não pode estar cobrando X% de alíquota sobre determinado imposto, por exemplo. Nada que vá configurar que é um confisco. É como se tivesse o poder público, né? O Estado ali na figura de credor de tributos estivesse tomando para si algo, entende? Por exemplo, hipoteticamente aqui, ó, cobrar, sei lá, 80% de alíquota.
isso é praticamente o que? Algo confiscatório, isso é vedado, ok? Vamos prosseguindo. A linha 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Aqui é o princípio que? Da liberdade de tráfego, né? E antes de existir a tarifa que é cobrada através de contrato de concessão pública, que já entra o que? Direito administrativo, que são as concessionárias permissionárias de serviço público, elas cobram as tarifas para manter o que? As vias. Então, em vez de ser o Estado, propriamente, ele delega isso por meio de um contrato administrativo. Aí tem o contrato de concessionária, permissionárias, né? Eles delegam esse serviço para esse ente privado tomar conta, tá? Outro exemplo aqui, gente, que veio aqui rapidinho à mente, é a respeito dos cartórios, né? Eles também têm essa delegação, essa concessão, né, do poder público, porque é para ser uma atividade do Estado. O Estado é que tem que fazer isso. Contudo, eles, né, como a própria Constituição já autoriza, outorga e permite isso expressamente, eles podem o quê? Determinados serviços delegar para, né, entes privados que por meio desses contratos administrativos vão tocar serviços públicos essenciais a nós, cidadãos, contribuintes, consumidores, ok? Então, não pode ser cobrado tributo para isso, exceto as tarifas destas tarifas de pedágio que são cobradas por esses entes privados aí que estão em nome do poder público. O 5. 6. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros, ou seja, o município que eu resido, Araranguá, ele não pode estar tributando a renda da União ou do estado de Santa Catarina e vice-versa. Há uma reciprocidade aqui na imunidade, ok? Por aqui não teve nenhuma alteração. Agora a gente vai para onde tivemos alteração, tá? Que é na linha B do 6. Na CF era o que, gente? Aqui tá, CF de 88. Tempos de qualquer culto, tá? Tempos de qualquer culto. Beleza. Aí, no decorrer, depois da CF de 88, da promulgação da nossa Constituição Cidadã, nós tivemos o quê? Nós tivemos inúmeros entendimentos jurisprudenciais que chegaram à nossa Suprema Corte e ela, né, decidiu como uma extensão da atividade do culto religioso, tá? Aqui nós vamos ler agora a atual redação, que tá o seguinte: entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, ou seja, aqui há uma extensão, né, para uma melhor compreensão do que, ao decorrer dessas décadas, o Poder Judiciário, né, por meio de quem? Do STF, que é o guardião da Constituição, já havia sentado e decidido, né, estender o que? A imunidade aos cultos para outras demandas que não estivessem explicitamente ali na Constituição, ou seja, através das interpretações e dúvidas que foram se surgindo, se socorreram do judiciário para dizer não, o que nós estamos fazendo é legal, é constitucional. Então, se é constitucional, não deve estar sendo tributado aqui, porque aqui nós temos que fazer o quê? Respeitar os templos religiosos. E aqui nós tivemos inúmeras demandas, eu não listei todas, mas à frente vocês vão ver que eu trouxe referência normativa aqui e algum caso de jurisprudência para que vocês tenham uma base, tá? Por exemplo, até os cultos ali, a da imunidade para cultos
das religiões de matrizes africanas, como o candomblé, a umbanda, a quimbanda, essa outra matriz religiosa que não a nossa cristã católica, tá? Mas que ela está muito presente no nosso dia a dia, que o que importa, né, é a liberdade religiosa, né? Eu, por exemplo, né, eu não fui batizada na igreja católica, depois de adulta, fiz apresentação sobre a ritualística, né, da Umbanda. Embora hoje eu me considere universalista, não propriamente religiosa, coligada a nenhum templo específico, né? Cada um tem o seu direito de professar a sua religião e que as pessoas tolerem isso, haja vista que há uma pluralidade de fés e religiões, tá? Então aqui, né, no decorrer após a vinda da nossa CF cidadã, foram tendo muitas interpretações e dúvidas e foram sendo estendidos, né, o que são templos e de qualquer culto, né, não é só ali as religiões abrâmicas, né, judaísmo, cristianismo, islamismo e todas as outras, né, aqui principalmente católica, a parte judaica também, e ali a parte islâmica, né, que são as 3 religiões abrâmicas que eu digo, né, mas todas as outras, né, as religiões abrâmicas são conhecidas como as grandes religiões monoteístas, né, que é apenas um Deus, mas aí nós temos outras religiões que professam, por exemplo, o politeísmo, né, vários deuses, várias entidades, ou por exemplo mesmo é Umbanda, né, são vários orixás, várias entidades. Aí você pega o hinduísmo, que também ali são várias entidades, vários seres e deuses que representam a fé do homem, então é necessário respeito, né, gente? Então, na medida da vida da nossa Constituição, ela vai fazer 37 anos, né? O dia 5 de outubro a nossa CF fará 37 anos, a gente foi se compreendendo o que é culto religioso, o que abrange somente certas religiões ou não, né? Não, ela abrange outras além das abrâmicas, né? Exemplo, Umbanda, Candomblé, os terreiros, ali é um templo, é um culto que está se professando e é necessário respeito, né? Em que pese, né, infelizmente, haja a intolerância religiosa, né, a gente tem que fazer valer esse princípio do respeito, da tolerância religiosa, tá certo? Então, aqui eu penso que eles quiseram estender, né, estender a interpretação do que são templos de culto, né? Também para onde? Para as organizações assistenciais e beneficentes desses templos de qualquer culto, tá? Então, tudo que tiver englobado ali, ó, neste culto, nesta religião, neste professar uma religião, vai estar abrangido pela imunidade de não se tributar, por exemplo, o IPTU, tá? Ok? E aqui, eu só não trouxe o número da lei, o número do julgado, mas já foi assentado também, por exemplo, a igreja, né? Arrecada seus dízimos, tem os seus bens, né? E se ela compra um imóvel, por exemplo, e loca este imóvel para um terceiro que não tenha nenhuma ligação ali com suas organizações assistenciais e beneficentes, loca, digamos, para um terceiro. Faz de conta que eu tô locando um bem, uma casa que é de propriedade de uma igreja católica, por exemplo, ou evangélica, enfim. Eu tenho que pagar IPTU. A gente sabe, né, que IPTU, ele é algo que é o proprietário da propriedade urbana que tem que arcar com IPTU. Mas é óbvio que há os contratos de locações, e é válido, é legal, no qual se acorda, né, que como se fosse uma substituição da capacidade, da capacidade aqui é passiva, né, no caso, porque é o devedor, o inquilino, né, por meio do contrato de locação, vai estar arcando com o IPTU. Então, é praxe, é comum, dificilmente
a gente vai deixar de encontrar algum contrato que não esteja dentro das suas cláusulas, o inquilino, né, ter que arcar com o imposto predial urbano, tá? Que é o IPTU. Voltando ao exemplo, eu loco dessa igreja católica, dessa assembleia, dessa igreja evangélica, uma casa para fins de moradia particular. O que sucede? Eu posso ganhar essa imunidade? O que acontece? Foi assim que se chegou a esta decisão. Os bens em que a igreja aloque, mas não esteja sendo usado para fé, tem ou não tem imunidade? Muitos foram entendendo que não teria imunidade, porque não estava sendo locado para algo específico da fé ou ligado a isso. Só que o que sucedeu aqui, gente? Sucedeu que o seguinte, se a igreja está alocando um bem seu e reverte para os seus cofres, digamos, para a sua atividade sacerdotal, litúrgica, sim, tem imunidade, foi decidido. De igual forma, outro caso parecido, que, ao contrário, né? Hoje nós vemos muito isso, né? Igrejas neopentecostais, né? Que são evangélicas do neopentecostalismo, neopentecostais. Elas, quando começam, digamos, elas estavam na igreja batista, ou elas estavam na igreja assembleia, e é muito comum, né, irmãos de fé se unem e decidem sair daquela congregação religiosa da assembleia ou da batista, por exemplo, e abrem as suas igrejas. Então, hoje isso não é uma crítica, é uma constatação, ou seja, existe uma proliferação das igrejas evangélicas neopentecostais em virtude disso. Elas não se agradam mais com o pastor ou com a liturgia, discordam e decidem abrir a própria igreja, né? E está muito em voga, muitas igrejas, elas trazem, né, inspirações norte-americanas, e até a própria nomenclatura não é mais igreja, church. Church em inglês é igreja, então Church de Jesus, Church não sei do que. Então, por exemplo, aqui na minha cidade eu vejo, tá? Uma pequena cidade do interior e tem muitas church, né? A gente vê salões sendo alugados para implementações das novas churches. Então, o que sucede? Digamos, se eu fosse evangélica, não tô mais nessa grande congregação, se fosse assembleia ou batista, por exemplo, que é as que mais me vêm à mente, assim, e eu decido com alguns irmãos, vamos fundar uma igreja, vamos abrir um espaço para nós, vamos. Aí começa toda, né, a parte dos corres para conseguir fiéis, conseguir alguns irmãos, convidar irmãos, e para a infraestrutura. Não, a gente não tem dinheiro para comprar, mesmo juntando a gente tem um lote, mas não tem como construir. Ou a gente não tem dinheiro nem para lote, nem para construção. O que eles estão fazendo? Locação, né? Todas essas pequenas igrejas, antes de ter o seu prédio próprio, elas começam com locação. E o que chegou nos tribunais? O que chegou para o nosso judiciário brasileiro? Tá. Em que pese, se uma igreja aloca um bem, e esse bem também é abrangido pelo manto da imunidade, ou seja, são intocáveis, né? O professor Roque Antônio Carrasco, ele fala muito bem sobre o que são imunidades. Eu indico, aliás, está na minha playlist aqui do YouTube, a aula magna que ele ofertou alguns meses atrás para o FBT, né? Que é a Faculdade de Tributação Brasileira, FTB. Faculdade de Tributação Brasileira, tá? Então eu super indico, né? Ele falou bem certinho o que é imunidade, a origem do termo, né? Imunitatis, se não me equivoco, é de origem latina. Ele explicou toda a historiazinha, né? Porque dos imunes eram aquelas pessoas que estavam doentes, então que não poderiam ser tocadas, então elas foram classificadas como imunes, não toque nelas.
tá? Isso lá pelo Império Romano, enfim. Não vou me recordar bem certinho a história, mas pesquisem, né? A etimologia do termo imunidades. Então, significa isso, né? Intocáveis, eles não podem ser tocados, tá? Então, foi se compreendendo que, na medida que se as igrejas têm um bem e elas podem locar esse bem e reverter essa locação, revertem para os fins religiosos, também é abrangido pelo manto de imunidade do IPTU e TBI, por exemplo, né? São intocáveis, é um manto. Então, já que eles são intocáveis nesse aspecto, também vai ser intocável irmãos, pessoas que fundem uma igreja e loquem essa igreja de um terceiro, loquem o espaço de um terceiro. Eu sou terceira, privada, loco o meu espaço, o meu salão, a minha casa para um grupo de pessoas que fundam uma igreja. Tá, mas o imóvel é meu. Será que eu consigo ter imunidade? Sim, por quê? Porque aquele espaço está sendo usado para isso. Isso também chegou no Supremo, também chegou nos tribunais superiores e foi entendido de igual forma. E se estendeu essa imunidade, essa parte não, aqui também é intocável, tá? Porque nessa propriedade urbana tá funcionando o quê? Aí de igual forma se fosse rural, tá, gente? Às vezes pode existir uma igreja na parte rural e tem uma edificação e alguém loca esse espaço rural para fundar uma igreja, que aliás também existem igrejas na parte rural, né? De igual forma, aí seria ali imune de DR, por exemplo, esse espaço. Mas é mais comum na parte urbana, né? Então, tá salve de pagar IPTU, tá? Então, aqui até eu divaguei um pouco, me alonguei, expliquei mais ou menos ali a etimologia, o porquê da historinha do imunidade, né? Que são os intocáveis. E tem que ser, né? Até que venha a existir uma nova Constituição, eu acho que, né, não é necessário, porque essa nossa cidadã, ela é, acho que, a mais democrática, uma das mais democráticas do mundo, né? Muitos outros sistemas jurídicos nas suas faculdades sempre estudam a nossa Constituição Cidadã de 88 e ela é muito nova, né? Apenas 37 anos, então vamos fazê-la valer na medida do possível, melhorá-la e não piorá-la e não violá-la, né? A gente sabe, né? Tem emendas constitucionais que violam ela, infelizmente, aqui em que pese o poder político e monetário que manda, né? Mas também sabemos que há muitas emendas que refletem e melhoram a nossa Constituição, tá? Desculpa um pouco aí pela divagação, mas apenas para compreender, né? Essa extensão, tá? Tocando adiante, aqui nós não tivemos nenhuma alteração, tá? Na linha C do inciso 6, na D, livros, jornais, impressão. Aqui apenas rememorando, né, que os e-books também foram abrangidos como intocáveis, né? Através de decisões do STF. Aqui eu não trouxe o número da decisão, mas basta pesquisar a abrangência de imunidade para e-books. E-books, né, que são livros eletrônicos, né, em PDF, não são impressos, tá? Fonogramas, videogramas musicais produzidos no Brasil, tudo ali que nós já temos. Parágrafo 1º, a vedação, aqui nós temos o que? A vedação do inciso 3b, anterioridade anual, não se aplica aos tributos previstos. A gente já sabe quais são os tributos que não vão ser, digamos, aplicados ali à anterioridade anual, tá? Etc, etc. Aí vamos passar para o seguinte. Agora sim nós temos, parágrafo, vamos voltar aqui, parágrafo 1º, intocável, igual, não teve alteração. Já o parágrafo 2º nós tivemos alteração, tá? Deixa eu me colocar um pouquinho aqui para baixo, que daí não atrapalha. O parágrafo 2º aí, como vocês estão vendo, para cá.
É que daí, como eu tô me filmando, aparece ao contrário. Como vocês estão vendo, ó, aqui em cima, vocês estão vendo o quê? A vedação do inciso 6A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda, serviços vinculados às suas atividades essenciais ou às delas decorrentes, tá? Aqui que um não pode estar tributando renda e patrimônio um dos outros, é a conhecida imunidade recíproca, né? Aqui apenas nós tivemos alteração, vamos ler agora como ficou aqui na emenda condicional 132, o parágrafo 2º. A vedação do inciso 6A é extensiva às autarquias, às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Aqui duas observações. Além de eles incluírem explicitamente, coisa que já tínhamos em nível jurisprudencial, mas agora está expresso. Empresa pública prestadora de serviço postal, por exemplo, os Correios, né? Que é uma empresa pública que detém um monopólio de um serviço essencial à população, né? Mas além disso, deles terem incluído essa empresa pública prestadora de serviço postal, o que nós temos aqui que nós vimos a diferença? Vou até passar com o cursor, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, poder público é com P maiúsculo, né? P maiúsculo. E na alteração eles puseram poder público minúsculo, né? Não sei qual é o intuito, não sei se foi um erro que se deixou passar, né? Em que pese haja muitas revisões ortográficas, gramaticais, etc e tal, às vezes sempre tem um errinho que passa, mas por vezes dá para ver que é de digitação ou algo do tipo. Eu andei procurando até no livro que eu tenho do professor Hugo, no outro ali da nossa reforma, alguma nesse sentido eu não encontrei nenhum intelectual, né, do direito tributário que se ativesse ali colocando o porquê dessa alteração, né. No livro do professor Hugo, ele apenas coloca, gente, um grifadinho, né, mas ele, ao tecer comentários, ele não colocou nada específico em relação a isso, tá? Porque no momento que ele coloca ali sublinhado, só o P, até pensei que na parte dos comentários, nos parágrafos a seguir, ele fosse comentar, mas não comentou. Então, eu também não consigo trazer para vocês o porquê da substituição de poder público, né? Aquela coisa, Estado maior, né? Com o P maiúsculo, e porque com a emenda eles puseram P minúsculo. Certo? Então, é isso. Seguindo. Aqui, gente, deixa eu já me colocar. Opa! Aqui, já me coloquei aqui no cantinho, que aí não atrapalha. Tá. Aqui também, os próximos parágrafos não tiveram alterações, seguem incólumes da mesma maneira, tá? Parágrafo 3º, o 4, o 5º, 6º e 7º, tá? De igual forma, basta uma leitura. Deixa eu só ver um momentinho aqui. Perfeito.
Mas é isso mesmo. Só apenas estava conferindo aqui que eu também tô na outra tela aberta a lei, a emenda, né? Mas é isso mesmo, não tivemos alterações, tá? Então segue incólume. Então a alteração principal que nós tivemos foi ali neste parágrafo 2º, né? E na linha B do inciso 6. Então, foram essas, a linha B do inciso 6, estendendo a culto religioso as assistências, as organizações assistenciais e beneficentes. E o parágrafo 2º tivemos o quê? Tivemos ali a inclusão, né, da empresa pública que professa ali o monopólio postal, tá? Vamos aqui alguns comentários que eu fiz em referência normativa. Tá. Perfeito. Tá. Esses aqui vocês desconsiderem que eram os comentários do anterior, tá? Que na medida que eu vou fazendo os novos slides, por vezes eu esqueço de deletar. Então, as referências normativas são essas aqui, gente, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos até fazer aqui, ó. Quer ver? Eu já tiro aqui e já fica certinho, tá? Ó. Tudo ao vivo aqui a cores com vocês, a referência normativa. Lá embaixo eu vou deixar Enfim, as referências normativas são os artigos. Aqui voltou tudo ao vivo aqui, viu? Ó, as referências normativas, eu coloquei aqui algumas e também algumas que o professor Hugo, ele traz como reflexão pra gente ler e estudar, né? Artigo 5º, caput, 148, inciso 2, 150, inciso 6c, 155, parágrafo 4º, inciso 4c, 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, e 195, parágrafo 6º da nossa Constituição Cidadã. Outros dispositivos pertinentes e importantes, né, que está dentro do nosso CTN, artigos 9º, inciso 2, 3 e 6, artigo 14, 128 e 175. Então, eu também indico que vocês vejam. Aqui, uma lei específica dos direitos autorais, tá? Artigo 7º, inciso 3 e 5 da Lei 9.610 de 98. E a Política Nacional do Livro, é bom também ter como norte, né? A Lei 10.753 de 2003. Essa é a nossa referência normativa. E os comentários que eu trago aqui para vocês. Seguinte, ó, os comentários, né? Uma crítica que o professor Hugo trouxe, né? A alteração da linha B do inciso 6 do artigo 150 da CF foi desnecessária. Ele coloca assim que é desnecessário, ele critica. Mas depois ele usa, né, a conjunção adversativa mas aqui eu trouxe conforme as minhas palavras e meu entendimento, ele coloca essa conjunção adversativa. E pegando aqui o vernáculo gramatical português, a gente sabe, né, que quando a gente traça uma conjunção adversativa mas, contudo, todavia, no entanto, enfim, a gente quer trazer um sentido de oposição, sentido contrário àquilo que nós afirmamos na primeira parte dessa sentença, desta frase, né? Então, primeiro ele afirma que é desnecessária, mas depois ele fala, mas, todavia, né? Explica a compreensão de que a imunidade abrange a entidade religiosa como um todo e não somente o prédio, por exemplo. Isso conforme já confirmou o próprio Supremo.
Então, em que pese ali, ó, ele traga uma crítica, ele praticamente ele desdiz a crítica em virtude de que já foi discutido e assentado, né, na nosso Supremo, tá bom? E no que tange ali o parágrafo 2º, de igual forma, né, foi uma extensão, né, então veio a consolidar o que o STF já havia decidido sobre a imunidade recíproca estendida a empresas públicas que exploram serviços essenciais em regime de monopólio. Nós temos o exemplo aí, os Correios, tá? Um exemplo. Só que aqui eu também, né, trago uma reflexão, não sei o que vocês pensam, né, que embora os Correios, né, empresa que professa ali um monopólio desta parte postal dentro do nosso território nacional, do nosso ordenamento jurídico, enfim, hoje ele está muito defasado, né, gente? Em que pese nós estejamos, oxalá, né? Porque eu penso que é um governo melhor, um governo centro, né? Que é o governo do PT, do presidente Lula. Eu torço que se dê melhores condições para esta empresa pública, que nós não perdamos os funcionários e que num, em longo prazo eles não pensem em privatizar os Correios, né? Em que pese nós, né, estejamos sob o comando de um governo que geralmente não privatiza, ele salva. Eu espero que este monopólio postal para os Correios continue, né, no nosso Brasil, porque eles têm um serviço essencial, né? Mas essa reflexão que eu levantei aqui foi no sentido de que nós já temos outras empresas privadas que fazem o trabalho de entrega, né? Então é algo que de repente, talvez logo alguns de nossos colegas tributaristas, advogados, eles comecem a conjecturar novas teses para, quem sabe, fazer colar e valer uma extensão aí de imunidade para esses entes privados que também fazem o mesmo serviço dos Correios. Talvez sim, se já não tem, eu acho que nós iremos ter nos nossos tribunais, tá? Coisa que vai chegar ao nosso Supremo, ele vai ter que decidir, né? Porque são muitas empresas, né? Jedlog é uma, Total Express, então tem essas aí que concorrem com os Correios, né? Que vieram a existir e que também, né, felizmente ou infelizmente, fazem o nosso serviço postal, Correios, estarem em maus lençóis, né? Porque no momento que tu deixa de utilizar o serviço desta empresa pública, eu penso que a gente também está deteriorando, né? Inconscientemente, indiretamente, a gente está prejudicando os Correios. Apenas um exemplo de desabafo. Creio que isso mais para frente pode ser que chegue aos tribunais. E a parte ali da jurisprudência que eu trouxe aqui foi o tema 402 de repercussão geral do STF, que se tornou leading case, o RE 627051, que a tese foi esta aqui, ó. Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, tendo em vista a imunidade recíproca, tá? Ou seja, eles estenderam, não é que eles estenderam, eles apenas confirmaram algo que já estava mais ou menos previsto, né? Se a empresa de correio e telégrafo ela é alcançada pela imunidade, ou seja, ela é intocável, para o ICMS de igual maneira.
o Correio não paga ICMS, digamos, por estado de Santa Catarina, por estar trafegando e vir trazer as encomendas, cartas, enfim, ok? Então, gente, foi essa a nossa aula 5, abordamos ali o artigo 150, que aborda ali os limites ao poder de tributar, conversamos ali sobre a linha B, que foi um pouquinho modificada dentro do artigo 150, inciso 6, e também abordamos um pouquinho ali o que foi o parágrafo 2º, tá? Então, o nosso mini curso, essa nossa tertúlia tributária de hoje, da aula 5 foi o 150 e o próximo artigo que nós vamos ver é o 153, tá? Aí vai ter bastante coisinhas e observações para se fazer. Eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, deixe seu comentário, a sua crítica. Conforme eu sempre falo nas aulas, aqui está sendo algo voluntário para ajudar a compreensão da reforma tributária. Não sou a que é melhor, sabichona, que sabe tudo, mas também não sou aquela que não sabe nada. É a minha área, eu sempre estou estudando e estou ensinando de forma gratuita e de igual forma eu sou uma eterna aprendiz. Eu sempre estou fazendo cursos, seguindo bons professores, seguindo os professores e toda esta gama de pessoas que estão absortas no mundo tributário fiscal, tá? Então é isso, curta esse vídeo, compartilhe. Na legenda eu vou sempre deixar as referências que eu uso. Na legenda também está ali o meu e-book, tá? Que eu lancei já faz um mês e pouco. É um preço simbólico e ali trata de uma forma resumida as principais mudanças desta reforma tributária que institucionalizou e está institucionalizando o nosso novo sistema tributário nacional. Então é isso, meu muito obrigada e até a próxima.